Salve, meus queridos! Bem-vindos ao nosso Sem Censura. Essa semana, a gente está exibindo grandes entrevistas com convidados muito especiais. Hoje, a gente selecionou alguns pensadores que nos fazem refletir sobre as relações humanas e sobre a nossa relação com o meio ambiente e até com o planeta. Você vai rever a entrevista com uma das maiores personalidades da literatura contemporânea feminina, a escritora, professora e poetisa Conceição Evaristo. E tem um papo com o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, que lançou o livro O Despertar do Universo Consciente, que fala sobre a nossa relação com a vida e com o planeta. E tem um poeta das palavras que nos convida a refletir sobre o amor e sobre as complexidades do ser humano. Eu estou falando do escritor Fabrício Carpinejar. E tem o líder indígena, Dário Copenaua, que veio acompanhado do premiadíssimo cineasta Éric Rocha. Eles vão falar do filme A Queda do Céu, que mostra a luta e a ancestralidade dos povos originários. A gente começa com ela, a escritora e poetisa, que teve uma vida desafiadora e que hoje tem uma importância enorme na nossa cultura. Conceição Evaristo, a dona dos textos que tocam fundo na alma da gente. Ela é o sinônimo da escrita com profundidade e costura com maestria, força e ternura as suas memórias, os seus olhares e as suas vivências. É uma das mais importantes vozes da literatura brasileira e no ano passado ocupou a cadeira 40 da Academia Mineira de Letras. É com uma felicidade e uma honra enorme que eu viro a minha cadeira para Conceição Evaristo. Meu amor, Nossa Senhora, tô nervosa, viu? Não fique. Eu tô nervosa. Caramba, né? Teve assim uma Conceição na frente, assim, logo, pá! Conceição, você toca a nossa alma com as suas palavras, com a sua escrita. Quando você está escrevendo, você pensa nisso, assim? Que você está tocando a alminha das pessoas? Não, eu não penso. Talvez, quando eu estou escrevendo, eu pense mais em tocar a alma do próprio personagem. Tá? É construir o personagem com uma dignidade tal que eu consiga me compliciar com eles, né? Então, tem um texto que eu escrevi já há bastante tempo lá para o UFMG. Os personagens acabam sendo nossos parentes. E acho que o personagem, ele só é muito bom, ele só toca o outro, ele só toca quem lê, na medida que ele é verdade para a gente. Sim. Né? Então, o personagem precisa ser verdade para a gente. Se há essa relação de cumplicidade com o personagem, mesmo que seja um personagem que você está fazendo e é um personagem que você está apontando todos os defeitos daquele personagem, mesmo se é um personagem que na vida real você não amaria, mas você tem que construir aquele personagem com a verdade, tanto para o afeto, como para a verdade também para o ódio, para a raiva. Você contou uma história que eu vi de você ter visto uma vez uma cena de um soldado do tráfico com uma arma, um fuzil assim, e daqui a pouco vinha vindo uma mulher com uma criança no colo. E você assistiu essa cena. Imediatamente ele jogou a arma para trás, pegou aquela criança e deu um abraço naquela criança. E você comentou sobre essa cena de uma maneira tão bonita, eu vi você falando sobre isso, que naquele momento o que se via era um homem com seu filho no colo e que você não se via a maldade daquele trabalho daquele homem, a crueldade do tráfego ou um outro soldado, outro com sei lá, viesse, matasse alguém ali, se via aquela cena dali. E que você escreveria sobre aquilo, se você tivesse que escrever, você escreveria sobre aquilo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu fiquei tão emocionada quando eu te vi falando disso. Pois é. Que eu acho que é mais ou menos isso que você falou agora, né? É uma cena que eu não consegui escrever até hoje, né? E é uma cena que me emociona muito. Às vezes as pessoas falam assim, eu li tal passagem no teu livro e chorei. Mas construir determinados personagens é também uma dor. É uma dor. E essa cena é uma cena que eu não tive a competência para escrever ainda, que é justamente, era um menino bem novo, no morro aqui onde eu, antes de aposentar, dava aula, São Carlos,
um rapaz bem novo, ereto, é difícil dizer isso, mas era um corpo que tinha uma dignidade muito grande, um rapaz negro, postado, sério, com uma escopeta, em pé. E aí veio uma mulher negra também, muito jovem, com uma criança de 3 ou 4 anos, e num dado momento ela larga a mão da criança e a criança sai correndo em direção a esse menino. Ele joga a arma para trás e abraça a criança. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi de um homem negro abraçando o filho. Agora, como escrever essa cena apontando que ele era um soldado do tráfico? Não tem como escrever a cena desse jeito, né? A cena ali era um menino... Ah, e a mulher sorria feliz. Então, a cena ali era um pai com o filho, né? Eu não consegui escrever essa cena ainda, né? E aí, quando você se complicia com esse personagem, por exemplo, tem um personagem que é de um conto também de minha autoria, Ana da Venga. E da Venga é lido como marginal, mas da Venga é um homem que inclusive já mandou matar uma mulher, mas da Venga, na hora do gozo, ele se fragiliza. Né? É um homem que na hora do gozo ele chora. É um homem que perde totalmente o chão diante de uma mulher amada. Então me falaram que eu faço Conto Maria também, né? Que é um assaltante e que no ônibus ele senta perto da mulher e começa a segredar o amor dele por essa mulher. Então já me falaram que eu faço apologia do bandido. Entendi. Mas... Perdoe, eles não sabem o que dizem, exatamente. Justamente. Então, trazer essa dignidade, esse lado, né, que é de um personagem que pode representar um sujeito que a gente se encontra no dia a dia, é também um exercício de prazer, mas é também um exercício de dor. De dor, né? Com certeza. Conceição, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, da sua adolescência lá em Belo Horizonte, porque essas fases marcam muito os seus textos, né? A contação de histórias. Queria que você contasse um pouquinho. Lá, era no Morro da Penduraçaia, não era isso? Era onde, hoje lá em Belo Horizonte, tem um mercado distrital. E sempre que eu vou a Belo Horizonte, sempre que as pessoas vão lá, hoje são vários quiosques, né, de frutas, verduras e coisa e tal, restaurante. E eu falo, pise com cuidado, porque está pisando no meu umbigo. Porque que lindo. A minha mãe, literalmente, com os novos filhos, naquele momento que as mulheres iam para o hospital, voltavam para casa, não sei porque o umbigo levava mais ou menos 7 dias para cair. E ela enterrava, né, em algum lugar do nosso quintal. E a foto ali, tá vendo? A foto. Minha mãe é de blusa listada, eu nos anos 70, minha tia que criou e minha outra irmã. Então, é o que eu falo, a minha infância, o que eu não tive de possibilidade material, eu falo que a gente vivia, não era numa linha de pobreza, era numa linha de miserabilidade mesmo, mas eu tive em termos de afeto. Isso é o fundamental. E era um afeto que era muito pouco transmitido por abraços, mas era um afeto de andar de mão dadas. Até hoje eu gosto muito de andar de mão dada com as pessoas. A gente andava muito de mão dadas ou de braços dados. O abraço raramente existia, mas era o afeto da minha mãe, das minhas tias, sentar conosco, contar histórias, né? Eu tenho dito que a minha tia mais velha, principalmente, se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, ela seria historiadora. Porque é a saga dos bandeirantes em Minas Gerais, eu tomei conhecimento que minha tia contava. Ela lia, entende? Ela tinha um certo grau de leitura, então ela lia história de Minas Gerais, história do Brasil, e contava. Era essa tia que trabalhava na biblioteca? Não, trabalhava na biblioteca, era outra, né? Tá.
E aí, a minha mãe contava a história muito também, essa minha tia, a história da escravização, principalmente. Então, eu cresci escutando essas histórias. E isso foi muito bom. Foi muito bom porque me despertou a curiosidade, me despertou a possibilidade da escuta, me despertou esse desejo de olhar o rosto da pessoa quando a pessoa está contando, as expressões, que as expressões falam muito. Você que é artista, você sabe disso, né? Então, como é que fala? A gênese da minha literatura, ela sai de um lugar que não é comum, que eu falo, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Mas essa experiência foi muito boa, porque eu acho que dá um diferencial. Total. Entende? E esse termo que eu adoro, a escrevivência, gente, é lindo demais, né? Como é que veio na sua cabeça esse termo, assim, de onde é que surgiu? Pois é, né? Eu sempre digo, falar de escrevivência é quase como dar um curso, né? Porque eu começo a pensar nesse termo, a fazer esse jogo de palavras ainda em 94, quando eu estava fazendo meu mestrado na PUC. Que, na verdade, não é só o jogo de escrever e viver, né? Também, né, é um jogo de escrever e viver, mas eu tenho insistido muito também que a gênese da ideia de escrevivência, não do termo em si, mas o sentido, né, tem também algo de muito histórico e de ancestral. Por quê? Por isso também corre essa frase aí, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E o que me fez, qual a imagem que está aí no fundo da escrevivência, né? Qual a imagem que semantiza essa ideia? Eu sempre penso, até porque, por exemplo, a minha tia que me criou, ela foi babá. E, na verdade, esse serviço doméstico das mulheres negras é uma extensão histórica da escravização. Com certeza. Né? E aí, eu sempre imaginava aquela mãe preta tendo de contar história para os meninos da casa grande. Então, E os seus filhos em casa sem escutar as histórias, né? Isso, e os seus filhos, né, no caso dessa mãe preta, inclusive na própria escravização. Exato. Ora, tudo dessa mulher pertencia, além do corpo, a própria voz dessa mulher também cumpria uma função dentro da escravização, né? Que era de contar a história. Não era o momento que ela escolhia, né? Estava dentro da própria função dela. Ora, a nossa escrita, na medida que as mulheres negras também ganham a competência dessa escrita, é como se fosse um acúmulo dessa voz que cumpria uma função, dessa voz que tinha um rumo certo, né? Dessa voz que tinha um público, uma audiência certa, que eram os meninos da Casa Grande. E a escrita hoje, a nossa escrevivência, é como se fosse um texto libertário, né? É como se fosse um texto, o acúmulo desse silenciamento, ou o acúmulo dessa voz que era dirigida. Então, por isso eu tenho insistido muito que a escrevivência tem esse sentido, né? Tem na genealogia da ideia esse fundamento histórico e ancestral, né? É como se fosse uma explosão desse texto oral que essa mulher negra, que essa mulher escravizada dentro da Casa Grande tinha de ser dirigida para a prole colonizadora, né? Muitos escritores agora mais recentes também utilizam essa metodologia, né, da escrevivência. Tem tido muitas pesquisas em todas as áreas do conhecimento, onde essa experiência
que guarda um sentido coletivo, né? O que eu tenho insistido muito. Também a escrevivência não é somente ou não é uma escrita de si. Porque a escrita de si, ela se esgota no próprio sujeito. Né? A escrevivência, ela traz também essa narrativa que se mescla com mesmo quando ela é feita em primeira pessoa, mas é uma narrativa que traz essa potência, né, de ser uma narrativa coletiva. Professora, você sabe precisar se existe um momento na sua história em que você entendeu e enxergou o seu tamanho gigante para o Brasil? Que você diz assim, teve essa virada de chave. Nesse momento eu entendi. E Conceição Evaristo é uma sumidade. Samba Favela. Eu escrevi Samba Favela, eu era bem jovem também. Ô, Luana, para ser sincera com você, eu às vezes hoje ainda assusto por determinadas abordagens. Eu sei do valor da minha literatura, mas às vezes eu ainda assusto. E vou até te dizer ainda porque eu ainda assusto. Talvez porque, por mais que o meu texto hoje corra mundo, né? Está aí traduzido em várias línguas, né? Mas, em nenhum momento, isso me livra da minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Então, você vai ali, quando você vê, você pisa no terreno de cá, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, quando o Itaú Cultural fez aquela ocupação Conceição Evaristo, que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, né? As pessoas me retratando, né, a minha obra, a minha vida. Eu me lembro que teve uma manchete do jornal que estava assim: Conceição Evaristo está no maior centro financeiro da América Latina, que era justamente ali naquela avenida de São Paulo. Como é que chama aquela avenida mesmo? Paulista. Avenida Paulista, justamente. Aí a jornalista me perguntou, como que a senhora se sente? Eu falei, bem, feliz. Lógico, estou achando que eu estou lacrando. Mas, naquela época, estava muito comum o termo lacrar, né? Isso. Mas quando eu atravesso a avenida, como ontem eu fui no shopping em frente, o tempo todo eu era seguida. Né? Talvez eu não tenha muita dimensão, não é que eu não tenha muita dimensão, talvez eu não acredite muito que essa dimensão te blinde do racismo. Não blinda. Eu não tenho alguma coisa aqui na testa que diz Conceição Evaristo, escritora que eu estava. Quer dizer, quando eu apareço em qualquer lugar, se eu não for conhecida, eu sou uma mulher negra, não é? E que corro todos os riscos que a Maria, que mora lá no Morro dos Macacos, corre. Né? Então, isso talvez não me deixe ficar tão... Num lugar de confortável, né? Não existe conforto. Isso. Mas eu acho muito bom que o meu texto consiga atingir tantas pessoas, entende? Mas agora me fala da Casa da Escrevivência, que é aqui no Rio de Janeiro, né? No Largo da Prainha. Como é que estava lá na inauguração? Estava lá na inauguração com a mãe dela. É um centro cultural. Isso. Então, a Casa Escrevivência, ela nasce muito de um incômodo que me dava quando eu olhava a minha biblioteca, né? Que é uma biblioteca bem grande, uma biblioteca que eu fui construindo ao longo da vida, inclusive com algumas obras raríssimas, entende? E eu sempre achava que livro era uma coisa que tem que circular. Então, eu pensei de fazer uma biblioteca comunitária, morei em Maricá, estava lá a biblioteca, e aí voltei novamente para o Rio com a ideia de fazer uma biblioteca. Mas aí foi surgindo tantos estudos sobre escrevivência, tanta pesquisa, que aí eu falei, gente, então vamos construir uma casa de escrevivência. Fez um ano agora, bem ali no largo, perto do Largo da Prainha, né? Aonde a memória negra do Rio de Janeiro também está registrada.
E tem mais uma coisa também que eu tenho pensado muito em relação a isso. Quando a gente fala de patrimônio, a gente tem sempre, em primeiro lugar, você falou patrimônio, você pensa numa herança deixada por homens, não é? Embora as mulheres, né, nós construímos, né, todo um patrimônio, inclusive um patrimônio simbólico, se você for pensar na questão cultural, na questão religiosa, estão aí as mães de santos, estão aí as rainhas de congadas, que a gente fala também muito pouco. Então, qual é a minha ideia? É deixar essa herança tanto simbólica como também uma herança física. Nós estamos buscando desesperadamente uma casa, entende? Uma casa mesmo, porque eu fiquei pensando, gente, existe a Fundação Joaquim Nabuco, existe a Casa Rui Barbosa, né? E outras, existe a Casa Jorge Amado. Sim. Não é? Por que não ter também uma casa de escrevivência que tem uma herança de uma escrita negra, né? Uma casa que é iniciada por mulheres negras? E também tem mais uma questão. Nós vimos a dificuldade para guardar o acervo de Lélia Gonzalez. O acervo de Beatriz Nascimento foi mais fácil, que, como Beatriz trabalhava no Arquivo da Cidade, o acervo dela foi para lá. O acervo da professora Azoilda Loreto, que ficou meses aqui, anos, depois de 7 anos da passagem dela, uma instituição de São Paulo, uma universidade de São Paulo, está levando o acervo. O acervo de Carolina Maria de Jesus, que é um acervo também totalmente disperso. E, embora a gente combinamos de não morrer, entende? Mas eu peço à vida, entende? Enquanto eu tenho lucidez, de deixar essa herança aí organizada para gerações futuras, né? Vou dar um pouco para a Casa Rui Barbosa, que acabaram de me pedir. Vou levar também alguma coisa para a Academia Mineira de Letras, mas o acervo é meu, e como tudo que eu tenho de escrita negra, não só a escrita negra, mas a grande maioria, na área da literatura. É isso que eu quero dizer também, é na área da literatura, né? Que é algo mais inusitado. E como é que foi sentar na cadeira 40 da Academia Mineira de Letras, hein? A primeira mulher negra. Eu tenho dito sempre que a literatura, ela é uma forma de vingança, né? E ainda bem que é uma vingança saudável. Porque temos lá na Academia Mineira de Letras escritores e escritoras que minha mãe, minhas tias, minhas primas foram empregadas deles, tá? E aí eu digo muito também, foi a partir desses lugares de subalternidade, foi o silêncio da minha mãe, foi minha tia cozinhando bem, foi o serviço dela de babá, porque o silêncio nem sempre é mudez, né? O silêncio pode ser uma espera, né? Uma preparação de chegar ao momento exato de você falar. Então, a trajetória dessas mulheres me colocaram na academia. E aí é interessante, um dos acadêmicos estava me explicando, quando uma pessoa está na academia e marca muito lugar, então, por exemplo, a Academia Mineira de Letras, vocês podem se referir como a Casa de Alaide, que era Alaide Lisboa de Oliveira, irmã de Henriqueta Lisboa de Oliveira, todas duas acadêmicas. E a minha mãe trabalhou para Henriqueta Lisboa. Então, quando a minha mãe dizia, eu vou para a casa de Henriqueta, ela ia para a casa da patroa dela. Quando eu falo hoje, eu vou para a casa da Henriqueta, eu estou indo para a Academia Mineira de Letras, né? Então, quando eu digo uma doce vingança, porque é a literatura que me coloca em espaços
que uma mulher negra normalmente, né, e que pelo meu histórico não me permitiria. Então, voltar a Belo Horizonte como acadêmica, uma cidade que eu saio, porque quando eu termino o normal, não tinha um concurso para magistério, eu queria dar aula. Então, também tem o meu esforço pessoal, mas também tem um reconhecimento muito grande, que a vida me é muito benéfica. A vida também me permite, Cissa. Entende? A vida também me escolheu e a literatura me escolheu, ainda bem, porque ginasta não me escolheria mesmo. Música também não. Atriz também não. E aí, pelo menos... Talvez a dança. Né? Intelectual, graças, né? Intelectual, graças a Deus. Né? Mas é uma troca. Você deu para a vida te deu de volta. Sem dúvida. Incrível. A tua literatura foi um presente para a vida e a vida te deu outra. É sempre isso. Assim. Pode ser. Ah, lindinho. Vamos falar do seu último livro, Flor de Mulungu, que está aqui, gente. Acabou de ser lançado aqui. Me conta um pouquinho. Macabeia, Flor de Mulungu. Macabeia se parir. Flor de Mulungu tinha a potência da vida, força motriz de um povo que resilientemente vai emoldurando o seu grito. Mulheres como Macabeia não morrem, costumam ser porta-vozes de outras mulheres iguais a elas. Me fala, seu último livro, né, Conceição? Sim, é o último livro, mas é um conto que foi publicado em 2000 não sei quanto. 2000 não sei quanto. 2000 não sei quanto. Deixa eu ver aqui se eu acho. 2023. Não, 2023 agora, mas ele retoma uma publicação. Gente, você não sabe que loucura. Eu abri o livro, está escrito Beatriz, que é o meu nome, sabia? Ah, é? Está escrito aqui Beatriz, olha só que doideira. Isso, você sabe o que é? Eu errei na hora do autógrafo. Então agora acertou. Agora é meu! Meu Deus, que genial! Olha, que sensacional! Nossa, fiquei até meio tonta, juro por Deus. Caramba! Beatriz, é meu nome, você nem sabia. Olha que doideira! Nem sabia. Você vê que eu parei no meio. Você parou, você botou Beatriz, vírgula. A caneta falhou, exatamente. Isso, a caneta falhou e eu parei. Gente, uau, você viu que é Lazai? Mas vamos falar do livro. Me conta, então, é um conto. Beatriz. Sim, Conceição. Isso. Há não sei quantos anos atrás, eu acho que foi, sei lá. Tem mais de 10 anos, tá? A editora Raquel fez uma obra em homenagem, acho que era aniversário de Clarice Lispector, e convidou alguns escritores. Aí eu entrei nessa publicação, que há mais de 10 anos atrás, e ano passado a editora resolveu trabalhar algum dos contos e aí escolheu Macabeia, Flor de Mulungu. Aliás, guardem, porque ano que vem deve sair um romance também de minha autoria, que se chama Flores de Mulungu, que é uma outra história. Mas aí, lendo esse livro de Clarice Lispector, eu sinto um certo incômodo, como o Rodrigo, que é um personagem narrador, como ele fala de Macabeia. E Rodrigo, ele é também um escritor frustrado, né? E aí a gente percebe que ele joga sobre Macabeia aquilo que ele é. Você que é de psicologia, né? Ele joga sobre Macabeia aquilo que ele é. E me incomoda muito, né? Principalmente a questão da fala, né? Do silêncio. Ele descreve Macabeia, ele fala de Macabeia o tempo todo, é uma personagem, segundo o olhar de Rodrigo, é uma personagem plácida, né? Sem nada. Ele fala mesmo de uma pessoa amorfa, né? Uma pessoa de pouco gosto. E aí eu fui lendo essa Macabeia narrada por Rodrigo e me incomodava muito, né? Quando eu falo que o silêncio, às vezes, é estratégia, né?
E aí me deu vontade. Então, quando Macabéa morre, no momento que ela pensava que ia ser feliz, eu falei, não pode. Aí você se vingou. Aí você se vingou, exatamente. Exatamente, aí Fabrício. Eu me vinguei e Macabéa também, com certeza. Como esses incômodos são importantes de serem ouvidos, né? Esses nossos incômodos, aquilo que não desce, aquilo que... Como a gente pode parar e ficar um pouquinho com isso? Porque a partir disso, vivenciar esse incômodo, né? Essa espera silenciosa, esse momento de dar voz a esse incômodo. Incrível. E, Conceição, e Olhos d'Água, que foi o que levou você a ganhar o Jabuti, não é? Me fala de Olhos d'Água, fala pra gente, quem não leu o seu livro Olhos d'Água. Olhos d'Água... Quem não leu tá errado. Quem não leu tá errado. Já começa por aí. Vamos mostrar, tá aqui. É o primeiro dessa pilha aqui, que é tudo de Conceição. Aqui. Olha aqui, gente, Olhos d'Água. Aliás, Olhos d'Água ganhou, acho que há 2 anos atrás, uma tradução por francês, César. Que é uma beleza esse livro, aliás, gente. eu fico muito feliz porque a mesma editora em Paris que traduz Olhos d'Água, que é Defano, é a editora que traduz Clarice. Então, Nossa! Fiquei me sentindo. Clarice deve estar adorando. Ela deve estar se sentindo muito homenageada que você está lá. Olha, se eu pudesse ter tido... Mas eu acho que da onde ela estiver, ela deve estar pensando Macabéa. Seria interessantíssimo, né, a gente falar sobre Macabéa de Rodrigo e Macabéa do personagem também, da personagem narradora. Então, Olhos d'Água nasce... O primeiro conto é um conto que realmente eu tenho essa experiência com a minha mãe, nessa contação de história. Eu falo, minha mãe nos ensinou a olhar para o céu. Ela gostava muito de contemplar o céu, de ver estrelas. E minha tia também guardava nome de estrelas, sabia onde é que estava as Três Marias, como é aquela estrela? Cruzeiro do Sul. Então, eu aprendi muito a olhar o céu com minha mãe. Tanto é que... Ano passado eu ganhei um binóculo de presente de aniversário. E aí, Olhos d'Água nasce muito dessa experiência, né? De ela brincar realmente com as nuvens. E depois que eu escrevi Olhos d'Água, eu retomei, por exemplo, alguns momentos da minha infância, que havia um momento que a minha mãe punha a comida numa gamela. Vocês conhecem gamela, claro, né? Claro. E aí ela pegava a comida, amassava e enfiava literalmente na boca de cada uma de nós, que na ficção se transforma em nuvens. E foi preciso passar muito tempo para eu entender que quando ela punha a comida na gamela e enfiava na boca de cada uma de nós, é porque a comida não dava para ser um prato de comida para cada um. Era a forma de dividir, né? E garantir que todo mundo ia comer um pouquinho, né? Todo mundo conhece. Então, eu acho assim, esse afeto vivido através da pobreza, e eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia da pobreza, não, hein? Pelo amor de Deus. O Joãozinho 30 já tinha falado há muito tempo que quem gosta de pobreza é intelectual, né? Intelectual adora a pobreza, mas não tem aqui nenhuma apologia da pobreza. E o que eu digo sempre, a pobreza ela pode ser um lugar de episteme, pode ser um lugar de ensinamento, pode ser um lugar de sabedoria, mas quando você vence. Exato. Porque se você continua como é que fala? No local da pobreza, a pobreza te limita, né? A pobreza te limita, a pobreza te revolta. A gente sabe que a pobreza é criada, né? O lugar de empobrecimento é criado. Então, não tem aqui nenhum elogio da pobreza. Mas essa pobreza que eu vivi e que foi transformada em afeto apurou a minha sensibilidade. Né, me deixou nesse lugar de busca e nessa possibilidade até de crer numa plenitude da vida,
Mas não é para todo mundo que acontece. Poderia ter me deixado no lugar da revolta. Sim, claro. Sim, claro, Né? claro. Poderia ter me deixado no lugar da doença, da descrença. Então, Olhos d'Água nasce muito dessa experiência com a minha mãe, né? Dessa mulher que foi capaz de desenhar um lugar da pobreza que abria-se em esperança, em afeto, em desejo. Mas isso também não é justo. Né? Por que o lugar da esperança pode acontecer para alguns e não pode acontecer para outros? Eu tenho certeza que muitas das minhas contemporâneas, tanto homens como mulheres, desde criança também desejaram muita coisa. Sim. Sonharam muita coisa. Né? Então, eu digo, a vida me escolheu porque esse lugar da pobreza, da miserabilidade, não me paralisou. Mas aí eu vou ter que concordar com o Bernardo. A vida te escolheu porque você também escolheu a vida. Entendeu? Você abraçou. Ação e reação. Você abraçou ela, se jogou, se entregou, entendeu? De uma maneira tão linda. E já combinamos hoje no camarim que não existe papo menos de 110 anos. Não é isso? É de 110 anos. Por favor. Aposentadoria nem pensar. Já tem vários livros. E a Academia Brasileira de Letras está chegando. Que vai ter essa outra cadeira que você vai ter que sentar, minha santa. Uma paradinha rapidinha e já tem um papo com o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, que lançou o livro O Despertar do Universo Consciente, que fala sobre a nossa relação com a vida e com o planeta. Beijo! Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura. Tem um papo com o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, que lançou o livro O Despertar do Universo Consciente, que fala sobre a nossa relação com a vida e com o planeta. E nossa conversa agora é com o Marcelo Gleiser. É muito bom ter você aqui, Gleiser, porque você sempre traz coisas tão incríveis. Eu tenho tanta admiração por você. Agora me fala, a gente tem salvação nesse planeta? Olha, a gente tem duas opções, né? Eu sempre falo, tem o otimista e o pessimista, né? O pessimista é aquele cara que entra no campo de futebol e nem chuta a bola porque já perdeu o jogo, né? Então, já não dá mais certo. E este é uma atitude que, com relação ao futuro do nosso planeta, futuro da humanidade, prevalente, né? As pessoas só fazem cenários de catástrofe, distopias, não sei o que é. E eu sou otimista. Eu sou a outra história, entendeu? Então, o meu livro é uma tentativa de construir um cenário otimista com relação ao futuro. Eu quero até mostrar que o seu livro é só O Despertar do Universo Consciente. Qual é a editora? A Record. A Record, Então, me diz uma coisa aqui. A gente tem que repensar a nossa relação com a Terra, né? Porque tem uma coisa que você fala que eu achei muito interessante, que é assim, é tão equivocado pensar que nós somos donos da Terra, a Terra que é nossa dona, né? E tanto nossa quanto dos animais, quanto das plantas, quer dizer, por que a gente se considera? Então, isso que eu lendo, folheando o seu livro, assim, quando você falou isso, me chama muita atenção. Que assim, eu vou comprar essa terra, minha terra. Exatamente. Eu fiquei pensando, que eu já tive um sítio e falar, gente, eu tenho uma terrinha na serra, que vergonha, fiquei com vergonha de mim, vergonha própria. Né? Porque essa terra, ela não é sua, você está só tomando conta dela. Entendeu? Você é a pessoa que toma conta. Mas ela toma conta de você também o tempo todo, sim, né? mas tipo, tomando conta no sentido de que ela não te pertence, você eventualmente ela vai continuar lá e você não. Né? Esse é um ponto óbvio, né? Então alguém há mais de 10 mil anos atrás teve essa ideia de que esse pedaço de terra aqui é meu, aí coloca uma cerca, aí fala, o que eu plantar aqui, se você quiser, você tem que comprar ou tem que me dar alguma outra coisa, e você desenvolve toda essa relação de domínio sobre a terra, e isso daí vai se espalhando, e a gente então vira dono do planeta, né? Uma coisa assim com tecnologia, né? Com outras coisas assim, a ciência a favor da exploração
da natureza, vamos cortar árvore, vamos pegar petróleo, vamos... Então, para gerar, para nutrir essa explosão industrial, essa explosão das grandes cidades e tal, que é o mundo de hoje. Só um dado que eu quero passar para as pessoas que é fundamental, assim, para entender essa história. Na pandemia anterior a essa nossa, tipo a gripe espanhola, né? 100 anos atrás, um pouquinho mais, a população da Terra era de 2 bilhões de pessoas. Em 100 anos, a gente quadruplicou. A população da Terra tem 8 bilhões. E todo mundo tem que fazer colonoscopia, mas não faz, né? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem educação, tem que ter energia. E o que supre tudo isso? A Terra, né? O planeta. Só que o nosso planeta é finito, é grande, né? Mas é finito. E a gente desenvolveu durante 10 mil anos de capitalismo, de exploração de mercadorias, etc., a ideia de que a Terra é infinita e o nosso progresso econômico não para nunca, entendeu? Então chegou o momento da gente pagar a conta, porque isso funcionou muito bem durante 200 anos. Aí os últimos 200 anos a gente se alimentou literalmente das entranhas da Terra. Para pensar, o petróleo, o gás natural, o carvão, vim debaixo da Terra para construir essa coisa que a gente construiu aqui em cima da Terra, né, a civilização moderna e tal, com o custo incrível ambiental de poluir a atmosfera, de agropecuária para dar muita carne para muita gente. E social também, né, Marcelo? Estava te ouvindo porque esse modo de vida, ele foi se desenvolvendo, dizimando muitas vezes povos originários que têm outra relação com o planeta, né? Uma relação muito mais reverente e respeitosa, completamente diferente disso que o capitalismo traz. Então, e deu certo, quando você diz assim, deu certo nos últimos 200 anos, mas mesmo assim deu certo por uma parte, porque tem muita gente que não teve acesso a todas essas benfeitorias que o progresso, trouxe para alguns. Então, o meu livro é uma celebração dessas culturas. É um convite a uma volta a entender a Terra como um lugar sagrado. Como fazem todas essas culturas. Ancestrais, né? Ancestrais. Antes dessa civilização agrária, entendeu? A Terra era a mãe. A Terra, a família. Eu sou amigão do Ailton Krenak, a gente falando sobre isso. E ele fala, não, a montanha é minha tia, entendeu? Essa relação, essa relação visceral de família, de conexão, não só de gratidão por estar aqui nesse planeta que permite que a gente esteja vivo. Ninguém mais pensa nisso, né? Mas é o planeta que mantém a gente vivo aqui. Isso a gente perdeu exatamente com o que você falou, Cícera, da prepotência de achar que a gente virou dono, né? E a gente não é dono de nada. Olha a pandemia, o que ela fez? Parou o mundo. Matou milhões e milhões de pessoas, né? Quer dizer, a ciência ajudou? Com certeza, né? Por causa das vacinas, etc. Mas a gente achar que a gente está acima é uma história totalmente falsa da nossa relação com o planeta. Então, muito legal você ter falado isso, Muca, porque é justamente um convite a gente ressacralizar o nosso planeta. Isso não tem nada a ver com religião judaico-cristã, é um sagrado totalmente desvinculado de uma crença no sobrenatural, porque o que é sagrado aqui nesse planeta é a vida, entendeu? E a gente depende disso, não existe o ser humano fora das outras formas de vida, da biosfera, como a gente chama, né? Tudo isso é uma cadeia que um monge budista incrível, Thich Nhat Hanh, chama de a história da... Né? Aquela história da nuvem em cima da folha de papel. Isso. Você sabe qual é essa história? Você conhece essa história, né? É muito lindo isso. Em cima de uma folha de papel tem sempre uma nuvem. Por quê? Você pensar, uma imagem poética, assim, que a cada folha de papel tem uma nuvem em cima. Por quê? Porque a nuvem chove e as árvores crescem. Então, as árvores crescem e você tem o papel. Então, aquele poema, aquela coisa, só pode estar, esse pedaço de papel só pode estar aqui, porque tem uma nuvem em cima dele. É linda, mais ou menos isso, eu acertei? Isso, lindo. E daí ele vai, mas a nuvem vem da onde? Vem da água, e a água veio de cometas que caíram na Terra lindo. Bilhões de anos atrás. E da onde vem essa energia que gera as nuvens e o clima? Vem do Sol. Então, ele fala dessa ideia de interser. Interser, dessa conexão profunda entre tudo que existe. E o que a gente fez nesses últimos 200 anos aí, que a gente foi se esquecendo cada vez mais dessa conexão, né? Marcelo, você fala isso, voltando só um pouquinho, você falou sacralizar, que eu acho lindo. Eu já sou daquelas que acreditam, eu tenho uma fé danada, graças a Deus. A Betânia, uma vez eu fui entrevistar a Betânia, ela falou assim, tenho tanta pena de gente que não tem fé.
Mas, enfim, eu também sou filha de um cientista, já falei várias vezes aqui, então eu sei exatamente o paradoxo. Mas você é um cara, você é um grande cientista, mas você sempre fala, eu vejo nos seus livros, assim, da ciência com a espiritualidade. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, porque as pessoas ficam pensando, mas, pô, ciência é aquela coisa formal, rígida, matemática, cartesiana, né? Dados, né? Aquela coisa que... E realmente a gente tem que ter esse lado para a metodologia, para como a ciência funciona, porque senão a gente não consegue desenvolver tecnologias que, por exemplo, podem ser usadas num teste, né, como esse da colonoscopia. Isso tudo vem dessa atitude de você não chegar a uma verdade, porque não existe uma verdade final, mas você chegar a certezas que você possa, então, usar para construir tecnologias. Vamos dizer assim, o objetivo mais nobre da ciência é melhorar o sofrimento humano. Né? Isso é uma coisa, assim, muito importante da gente entender, né? Mas a ciência também não é pura, né? Vamos dizer assim, né? Quem assistiu o filme Oppenheimer sabe disso. Né, os cientistas podem até ter a melhor, vamos dizer assim, vontade de querer ajudar, no caso aí do Oppenheimer, já que ganhou tanto Oscar, vale falar, né? Se nós não fizermos a bomba, os nazistas vão fazer a bomba atômica, e se eles fizerem a bomba atômica, eles vão usar a bomba atômica, e vai ser terrível, né? Porque o Hitler a gente não teria controle. Se juntaram os grandes cérebros da época, fizeram a bomba atômica, que foi uma coisa assim absolutamente incrível, 3 anos de um trabalho genial para chegar nessa arma de destruição. Aí quando estava pronta, os nazistas já tinham saído da guerra, sobraram os japoneses, e a decisão de usar ou não a bomba não era dos cientistas mais, era do poder política, que financiou. Né? Econômico, né? Exatamente. Mas e a espiritualidade? A espiritualidade, eu mudei de assunto completamente. Faltou para essa galera que usou a bomba atômica no Japão. Faltou, com certeza. Achei um link, Cissa. Achou um link. Eu esqueci da espiritualidade. Então, aí vem aquela questão, mas como juntar essas duas coisas, a metodologia científica com uma coisa espiritual? Primeiro, quando eu falo de espiritualidade, pelo menos, eu não estou falando de nada sobrenatural. Não é espírito, não é alma, não é aquela coisa que vai além da existência do corpo. Não é religião, né? Não é uma religião desse tipo. Para mim, sabe o que quer dizer religião? A palavra religião, se você olhar para de onde ela vem... Religare. Ou você me leu o livro ou você sabe... Estou impressionado contigo. Você estava toda preocupada, você estava dando um show de conhecimento aí. Né? Parece. Ou então, religar. Religar com o quê? No meu caso, nessa história do livro, com o mundo, cara, com a natureza, a gente é isso, né? A gente é feito de pedaços de estrelas, entendeu? A gente está ligado com a história do universo. A gente respira o ar que as plantas deixam a gente respirar. Então, né, a gente respira, vem aquele ar para dentro e a planta faz o contrário. Então, essa conexão entre a flora e a fauna, né, que o planeta inteiro está respirando juntos para que a gente possa existir, isso, para mim, é uma relação espiritualizada com o mundo. Ai, que lindo. Adorei, Marcelo. Adorei. Então, isso transcende se existe esse Deus. Porque fala que Deus? Os deuses dos Yanomamis, dos Maori da Nova Zelândia, dos hindus, o Deus judaico-cristão. Que Deus é esse, né? Então, para não se enrolar nessa história, para mim existe uma espiritualidade que transcende isso tudo, que pertence a todo ser humano no planeta, que é esse senso de maravilhamento em estar vivo nesse planeta maravilhoso. Aquela coisa que é muito mais grandiosa do que nós somos individualmente. Você tem um quê de Deus do Spinoza, assim? Você é meio Spinoza? Boa. Spinoza, o Einstein também tinha. O Einstein também, exatamente. Aliás, amanhã é o aniversário do Einstein. No mesmo dia. Você vê que coisa, Olha né? Só, hein? Coincidência estranhíssima. Quando vocês estavam falando sobre isso, eu estava falando, 14 de março é um dia... do Abdias também. Né? Do Abdias também. De Jesus. 110 anos. Marcelo, desculpa, vai lá, vai você. Marcelo, tem uma coisa que eu acho que é interessante nessa nossa discussão, porque essa é uma grande emergência. Hoje em dia se fala em emergência climática, não se fala mais em urgência, enfim, emergência climática. E tem a Greta também, aquela menina maravilhosa. Uma vez eu vi um vídeo dela e ela dizia assim, se um prédio está pegando fogo, toca o alarme e todo mundo sabe que tem que sair, né? E o nosso planeta está pegando fogo, na imagem que ela usou, e a gente continua vivendo e acendendo fogo, inclusive, um pouco mais, como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Eu fico pensando, onde é que está esse gap? É na comunicação, você acha também? Porque quando a gente começa a falar dessas questões, tem uma parte enorme da população do planeta que fala assim, lá vem o ecochato, de novo esse assunto. Exatamente. É
É na comunicação? Essa abordagem você acha que precisa mudar de alguma maneira? Eu não acho que é na comunicação, não, porque a comunicação já foi feita, né? Como eu falei no iniciozinho, né? Tem um monte de cenários distópicos aí de fim do mundo. Esse medo não dá certo. Esse medo dá certo quando, o cara tá na tua porta aqui com uma metralhadora. Aí você reage, entendeu? Mas o medo climático é um medo de lento, décadas. Então você não mobiliza ninguém. Os políticos estão querendo se reeleger, com todo respeito, nem todos, mas muitos deles. E então, vamos dizer assim, o horizonte é de 4, 5, 6 anos, né? E esse é um problema de décadas. Então, foi pensando justamente nesse problema, esse cara é fantástico, Muca. O Muca é fantástico. Pensando nesse problema é que eu falei, e aí? Da onde que vem a transformação? Então, a minha proposta é que a gente tem Você fez um manifesto. Um manifesto. É um manifesto. Na proposta, adorei, manifesto é bonito. Manifesto, né? Eu até li o Manifesto Comunista para ver como se escreve um manifesto, né? Porque como é que é esse negócio de manifesto? Aí, o manifesto tem duas partes. A primeira, você apresenta o caso de por que tem que haver uma mudança profunda no sistema econômico, político, no meu caso, na nossa relação com o mundo. E aí você apresenta, soluções. Como? Né? Mas para abordar, antes de falar sobre isso, se você quiser abordar essa tua pergunta, que é muito importante, as transformações de mindset, de visão de mundo, elas têm duas maneiras. Uma é no coração e outra na carteira. Né? E a gente precisa dessas duas. As pessoas têm que entender emocionalmente que esse planeta precisa do nosso cuidado e não do nosso abuso. Tem que ser uma coisa que vem, né, assim... É uma coisa que, cara, olha o que a gente está fazendo. Netos, filhos, eles é que vão herdar essa desgraça toda aí, né? Eu, quando for lá em São Paulo, né, falar e tal, amanhã eu estou indo lá, eu sempre falo, olha aí, moçada, cuidado, porque daqui a alguns anos vai ter uns 4 milhões de carioca invadindo aí a cidade, porque o mar, cara, a gente está exposto ao mar aqui, não tem barreira, não tem planejamento. Em Miami estão gastando bilhões de dólares lá nos Estados Unidos para elevar as ruas, para quando houver o levantamento do mar, eles se safarem, entendeu? Aqui a gente está totalmente nem pensando nisso. Porque vai ter, porque vai ter. Não tem dúvida, já está tendo, sabe? Esse negócio de, mas ainda vai... Não, já está acontecendo. Essa onda de calor, gente, olha que loucura, isso onda não tá de calor e as tempestades muito mais violentas, né? E a extinção das espécies, porque o que eu falo, nesse livro eu apresento um conceito chamado biocentrismo. Eu vi, me fala um pouco sobre isso. Então, eu entendi, mas eu não entendi tudo, não. Então, a ideia do biocentrismo é a seguinte... Tem a ver com o heliocentrismo? Não. Quer dizer, o heliocentrismo foi quando Copérnico né, lá, 1540, ele falou, aí, moçada, a Terra não é o centro, o Sol é o centro. Então, foi de geocêntrico a heliocêntrico, né? O biocentrismo é completamente diferente. A centralidade do universo é a vida. É a biosfera, né? Por que isso? Isso é rapidinho, assim, por que isso? Então, eu vou falar 2 minutos aqui, só para dar uns números. Então, o nosso sistema solar tem 8 planetas, né? Porque Plutão, coitadinho, foi demovido, né? Então, 8 planetas. E o Sol é uma estrela. Quando você olha de noite, num céu bonito, assim, sem luz e tal, você vê umas 1000. Cada uma dessas estrelas é um Sol. É um Sol. Cada um desses sóis tem planetas, hoje a gente sabe disso. Agora, na nossa galáxia, porque a gente não é só... A galáxia é uma coleção de estrelas, a nossa Via Láctea. A Via Láctea. Né? Lindo esse nome, né? Vocês falaram tanto de mãe. Cara, mãe, o Via leite. Láctea. Né? Uma coisa assim. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Quase todas elas têm planetas. Né? Aí você fala, cara, com tanto planeta assim, deve ter vida pra caramba pelo universo. E esse livro, que é a história que em geral é contada. A vida é uma coisa que aparece muito. Né? E esse livro conta a história exatamente ao contrário. Fala, cara, a vida é muito rara do universo. Não sei se a gente, muito possivelmente, pode ter. E a vida inteligente, a vida desenvolvida, né, mais tanto inteligência coletiva, formiga, abelha, quanto a inteligência cognitiva, é muito rara. Isso é, com certeza. Portanto, vai lá. Quando a gente olha para o nosso planeta, nós, seres humanos, somos a espécie que somos capazes de contar a história de quem nós somos e entendemos que a história de quem nós somos é a história que liga a gente com toda a vida da Terra e com toda a história do universo, vem lá da poeira das estrelas, nós nos tornamos a voz cósmica. A gente se torna como o universo conta a sua própria história.
E qual o legado que a gente quer deixar? Sabendo isso hoje, a gente vai se autodestruir, vai destruir a civilização e vai transformar o universo num lugar sem memória, onde a vida nem mais existiu. Então a gente tem um imperativo moral de mudar completamente a história de quem nós somos, trazer o nosso planeta não dessa imensidão de tantos mundos, mas para um planeta raro, mágico, um oásis absolutamente maravilhoso de vida. Marte, cara, Marte é um deserto gelado, quase não tem atmosfera. Só o Elon Musk, ele pode ir, pode ficar lá se ele quiser também. Porque, pô, pode, né? Sabe? E Vênus é um inferno total. A Terra, nesse sistema solar e em vários outros, é muito difícil achar um planeta. É lindo, é azul, né? E tem esse efeito, não sei se você conhece isso, chamado o efeito Overview Effect, chama em inglês, que todos os astronautas que veem a Terra de longe como uma bola no céu, aquela onde está tudo, cara, tudo que aconteceu, todas as peças de teatro, desde o Sófocles ao Shakespeare a vocês, toda aquela história está nesse negócio azul, que é essa bolinha pequenininha no universo, mas que conta como o universo existe, através da nossa voz. Então, o biocentrismo celebra isso e traz o ser humano, entendeu, de volta a essa narrativa, não como um explorador, mas como a pessoa que vai cuidar desse planeta mágico. Como um cuidador. Sabe? Aquela coisa do jardineiro que cuida do jardim. O ser humano tem que cuidar do planeta. É porque a gente não tem humildade, né? De saber que a gente é só de compromisso isso. também, A gente não tem humildade. Eu vou começar a ler hoje esse livro pelo seguinte, porque é muito legal você ouvir de um cientista que sabe tanto. Esperançoso, otimista. Porque a gente vivendo nesse momento que a gente vive, que a Guida falou, vamos morrer tudo. Não, esperançar. A Guida já acabou com a nossa raça. Eu já fui pro traje. Mas todo mundo vai pro traje. Então, mas... o título, né, o Despertar do Universo Consciente, o que quer dizer isso? Somos nós. Claro. O universo acordou quando o ser humano começou a contar histórias. Nossa, atenção. Ai, que lindo. Vamos lá, de novo, o universo acordou quando o ser humano aprendeu a contar histórias. Começou a contar histórias. Tem que fazer um debate uma peça, entre ele fazer um e o debate. Krenak, Mas já teve. Eu e ele somos falam, né? Tem no meu canal do YouTube, eu e o Krenak. Não, mas vamos fazer aqui no Sem Censura. Vamos fazer aqui no Sem Censura, vamos? Com certeza. Depois eu quero autógrafo. Nessa periferia. Isso daqui eu escrevi autógrafo. Uma paradinha rapidinha e já tem o poeta Carpinejar. Beijo. Mua. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E a gente está exibindo grandes entrevistas que fizemos aqui no programa. E agora é a vez de um poeta e escritor que faz a gente refletir sobre a vida, sobre o amor e as complexidades do ser humano. Fabrício Carpinejar. Então, meus amores, ele é um dos escritores mais sensíveis e inspiradores da atualidade. Ele transforma o cotidiano em poesia. E ele nos convida a refletir sobre a vida, sobre o amor e sobre as complexidades do ser humano. Claro que eu estou falando dele, né? Meu queridíssimo Fabrício Carpinejar, o pai de 51 livros. Você não tem nem essa idade para escrever tanto livro, menino? Não tenho essa idade. Não tem nada. Tenho. Não tem. Beatriz, eu tenho. Menina, vai ver que ele é precoce. Ele é precoce. Com 3, 4 anos já estava escrevendo. Não, pelo contrário. Eu tive retardo. Quando eu tinha 7 anos, eu tive o diagnóstico de retardo mental. Não acredito. Quem te diagnosticou disso? Quem? Tá vendo quem é que... Eu fui alfabetizado pela minha mãe em casa. Ela que me ensinou a ler e escrever a partir de jogos educativos. Que doideira, Ela me ensinou na Fabrício. laje, na frente de casa, na calçada, com uma pedra. Mas como assim com uma pedra? É o giz. Ah, a pedra do quadro negro. Não é, em vez de usar o giz, usava uma a pedra, pedra, fazia jogo sim. da amarelinha, Sim, entendi. jogo da velha, morto-vivo, quebra-cabeça. Eu fui entendendo que palavra morava na palavra. E teve um estalo. Ela criou uma dinâmica que me encantou. Tudo que eu não conseguia demonstrar na escola, porque era questão de ritmo, acompanhar uma turma, sozinho, separado com a minha mãe, eu consegui.
A minha mãe tirou uma licença do trabalho por 2 meses e ficou me ensinando manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Incansável. Mãe. Como é o nome da sua mãe? Maria. Maria. Ela é poeta, Maria Carpe. E voltei depois de 2 meses para a escola, lendo e escrevendo melhor do que eu estava lá, claro, que meus óbvio, colegas. né? Agora, aí saiu escrevendo até em guardanapo. Como é que é esse barato escrever em guardanapo? Eu escrevo em guardanapo porque é um desafio. Não é fácil escrever no guardanapo. Não é, até porque rasga, né? Rasga. É. Então, o guardanapo você não pode ser apressado. É um elogio à paciência. Tudo que a gente faz na nossa vida com afoiteza, a gente rasga. Quantas pessoas rasgamos? Porque a gente não deu aquele tempo para a pessoa falar. A gente não dá tempo para a pessoa se organizar emocionalmente. Nós cortamos, abreviamos, atalhamos. Sempre queremos dar uma solução quando a pessoa só quer escuta. Sim. Ela mesma vai procurar a sua solução. Você quer resolver a vida para não perder tempo com as dificuldades do outro. E o guardanapo é frágil, nós somos frágeis. E tem a questão da permanência também, né? Quando você escreve no guardanapo, aquilo que era usado para limpar a boca e ser jogado fora, você não joga mais fora. Escrever é lutar contra o descarte. Sim. Quando Exatamente. você escreve, você se preserva. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, sendo escritor ou não. Se você escreve, você já tem um aliado. Com certeza. Como é que é a sua rotina, Fabrício? Você tem horário? Você é disciplinado? Como é que é? Sou disciplinado. Não tem como ser um instrumento sem disciplina. Eu gosto de escrever de manhã. E gosto de sair de casa para escrever. Então, eu vou para o clube, vou para qualquer lugar. Para o café. Porque se eu fico em casa, eu estou disponível para todos. Ninguém consegue ver. É um escritor está pensando. Nem não adianta, não. É um vadio disponível. Me dá água, pode me ajudar aqui. Tá ali, ele ali escrevendo sem fazer nada, gente. Tá ali sem fazer nada. Há uma mentalidade que o texto pode esperar. É rapidinho. O texto pode esperar todo o tempo do mundo. Mas eu faço isso com o meu texto. O quê? Sai de casa também? Não. Sou cortada pelas questões do cotidiano. Eu escrevo depois. Aí eu levo 10 anos. Flores de Mulungu é um Vai pro clube. Vai pro clube, Conceição. Ninguém me incomoda. E eu escrevo no celular. No celular, olha. Para não carregar laptop, não carregar é um saco, nada. Né? Ficar Se tu está com o laptop, todo mundo sabe que você está escrevendo. Se está no celular, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Acha que tu tá... Posso ir lá debaixo de uma árvore e ninguém me incomoda. Agora, uma coisa que você fala que eu acho muito legal, que eu já li algumas vezes, é sobre as expectativas, que as expectativas podam e limitam a nossa liberdade, né? Principalmente a idealização, que é a expectativa que você tem em relação a alguém próximo. Idealização... É horrível, né? É sempre frustração. Sempre. Eu falo, não faça surpresa para ninguém. Não faça. É um desastre. Gente, eu adoro. Porque a Luana parou. Por exemplo, eu vou citar um exemplo prático e coerente. Café da manhã. Não leva café da manhã na cama. Porque quem leva café da manhã na cama é um terrorista. Nunca leva depois das 9 horas. É sempre 7 horas. Na verdade, não quer levar o café da manhã, quer acordar você para você estiver disponível para essa pessoa.
Vou me defender aqui. Quando eu mando, por exemplo, cesta de café da manhã de presente, eu sempre mando de acordo com o horário que eu sei que a pessoa acorda. Então, minha mãe é uma pessoa que acorda tarde. O nome disso é hoje culpa. em dia aposentado. O nome disso é culpa. Aí eu mando. Eu falo assim, vendo? entrega pra ela 10h30 da manhã, porque se for antes disso, ela não vai nem receber. Mas surpresa não dá certo. Você conta a surpresa total, Fabrício? Eu acho que a gente deveria fazer exaltação de uma vida didática. Seja didático. Fale o que você deseja. Crie o seu manual de instruções. Facilite. Não fique acreditando que amor é telepatia. Ninguém tem obrigação de adivinhar o que você está pensando. Sim. Claro. Não dê espaço para ambiguidade, para duplicidade, para indiretas. Seja redundante, se preciso. Sim. Mas fale. Aí, se a outra pessoa não ouvir, não está interessada em você. Claro. Mas a gente fica querendo ser traduzido. Isso é muito Isso é interessante, né? Mas não adianta. Não, mas é muito difícil eu colocar na mesa a minha necessidade, né, Fabrício? Eu fico irritado por isso. Não me irrite. Eu gosto disso. Eu gosto de falar entre linhas. O outro que adivinha. Viu? Indiretas, né? Entre linhas, exatamente. Vou. Mas aí a outra pessoa está cumprindo um roteiro que ela não conhece. Que é um presente. Se dê ou avise qual presente é. Mas não fique esperando que outra pessoa cumpra aquilo que você deseja. A gente não ajuda o amor. Não ajuda. Você sabe que a pessoa te ama. Você ama a pessoa. Sopre as respostas no ouvido. Não fique tentando ser decifrado. Você escreveu, inclusive, eu adorei o seu cabelo. Ame. Você fala muito sobre amor e paixão. Paixão nem tanto. Paixão é meio dodói, né? Paixão é meio dodói. É greve de personalidade. E eu parto do princípio, quem fica apaixonado não ama. Eu também acho. Não ama. Não vai migrar por amor. Não é um plano de carreira, gente. Vai ficar na paixão. Não sobra nada na paixão. Você acha? Não, acho que a paixão acaba logo. Acaba, né? Não, aí é muito efêmera, né? Se você ama uma pessoa, você não ficou apaixonada por ela. Você mente que ficou apaixonada. Mas não. A paixão destrói os dois. A paixão é muito blém-blém, muito dodói. Às vezes não é que você mente, às vezes você acredita que está apaixonado. Não, né? você remodela a sua história. Mas não pode se transformar no amor, a paixão? Não. A paixão acaba na paixão. Eu acho que a paixão acaba. A paixão acaba, mas você pode continuar com a mesma pessoa de uma outra maneira. Não, é que a paixão você não quer estender o convívio, porque você não aguenta. Ninguém aguenta. Não, bicho, é dodói, eu tô te falando, é dodói. Ninguém aguenta. É uma doença. É uma doença, totalmente. É maléfica, patológica. É uma doença. Você não pensa mais em nada, não consegue trabalhar, não sente fome, não sente sono. Nossa Senhora. Mas essa adrenalina vicia as pessoas. Essa adrenalina vicia. Ela está dizendo, a nossa profissional aqui, psicóloga, ela vicia essa adrenalina da paixão, né? Eu já fui viciadaça nisso, menina. E aí as pessoas ficam viciadas em se apaixonar. Exato. Por pessoas, por processos, por vivências. Eu estou dando a receita, gente. Agora, amor é amizade. Agora, não há nada mais sensual do que amizade. Mas, contudo, que de vez em quando uma paixãozinha é boa. Dá uma pimentadinha eu acho ótima. Dá um brilho no olhar, Fabrício. Uma paixão é muito importante ter na sua adolescência. Depois, não. Porque você perde a vida. Não, eu não digo que, por exemplo, na minha idade, por exemplo, eu não vou ficar com paixonite aguda porque até me mata, mas que uma paixãozinha... Ela sabe. Ela sabe. Ela entendeu.
Mas ela sacou. Uma paixonite aguda hoje vai aumentar como é que fala, minha glicemia, vai aumentar minha pressão, você tá entendendo? Vai me dar dor de cabeça. Mas coração, a libido é bom, a libido é bom. A Conceição deixou algo no ar. Misteriosa como ela é. Ela quer se apaixonar, ela deu recado. Ela deu recado, gente, todo mundo vendo. Deu recado nacional. Nacional. Você, Evaristo, quer se apaixonar. Tá esperando o cupido. Ela está disposta a se perder por aí. Fabrício, vamos falar do seu livro, Manual do Luto, que está aqui, gente, que eu já li, é maravilhoso. Aqui, o Manual do Luto. Vou botar o primeiro aqui. Paixão é boa. Qual é a editora, Fabrício? É Bertrand Brasil. Bertrand Brasil. Se a vida é um sopro, assobie. Ai, que maravilha. Queria que você falasse um pouquinho desse livro, por favor. É o seu último, né? É o seu 51º? Primeiro, isso. Nossa Senhora. Ela é muito que tem livro, muitos né? livros infantis, infanto-juvenil. Mas mesmo assim, eu acho muito Você disse que o luto e a morte têm um papel muito importante, né? Porque não podemos apressar o outro. O sofrimento, ele é saudade. Ele é amor. Ele é o que ficou da pessoa. Por que a gente vive? Por que a gente ama? Para ser lembrado. Por que querem tirar de nós o luto? Se o luto é a permanência do outro dentro de nós. Por que não podemos falar dos mortos? Por que somos censurados em repetir histórias? Por que temos que seguir o tempo em linha reta para frente? Se há tantos fatos passados com alguém, conselhos que nos abrem para o entendimento. O luto é para toda a vida. Você ajeita aquele sentimento dentro de você. Você faz uma casinha para ele dentro de você. Exato. Você cria um espaço dentro de você que não existia e ele mora e habita com você e vira, inclusive, até seu amigo. Exato. Você conversa com essa casa. Converso demais com essa casa. Mas eu não sei se é um sofrimento permanente, assim. Por exemplo, uma coisa que eu digo sempre, né? Eu repito, vou repetir aqui de novo. Assim, eu não sinto que eu perdi meu pai, minha mãe, meu filho. Eu não sei, não gosto. Eu tive o tempo que me foi dado. Mas você eu só sinto que eu tive. Eu ganhei, entendeu? Eu não perdi. Me incomoda muito essa coisa. Ai, perdi, você perdeu o seu filho. Não, eu ganhei. Você teve? Eu ganhei 18 anos. Eu ganhei 18 anos. Não, é a verdade. Não, mas é linda, a verdade é linda. Mas é dolorida no sentido de que demora muito tempo para aceitar isso. É um trabalho. Porque é um trabalho, é uma elaboração. O luto não atinge quem partiu. Atinge quem ficou. Claro. Então, você tem como... Quem partiu perdeu você. O ganhou no tempo também. Perdeu você, perdeu... Fisicamente. Mas perdeu os seus próximos momentos, o que existe de gente na formatura, lembrando, meu pai gostaria de ver esse momento, minha mãe gostaria de ver esse momento. É uma vida imperfeita, necessária. Mas não é só sofrimento. Não. Porque no luto você ri lembrando da pessoa. Sim. E eu não sei o que dói mais, se é a gargalhada ou a lágrima. Porque você lembra de uma conversa e começa a rir. Começa a gargalhar como nunca. Sim. Só que eu não gosto dessa ideia de que
você precisa resolver o luto. Ah, não, também acho que não. Não precisa esquecer, né? Esquecer, não. Virar a página, seguir em frente. É uma tortura psicológica. É falta de noção. E as pessoas são pressionadas a isso. São pressionadas a desfazer do quarto rapidamente, desfazer das roupas. Se mudar de casa. Que é isso, né? Mas tem gente que é violento. Mas, assim, não... Agora, mas por que você resolveu escrever sobre luto, Fabrício? Porque eu queria falar do luto sem falar de uma perda pessoal. Entendi. Porque senão você não está falando do luto, está falando da pessoa que você perdeu. Entendi. Você acaba falando mais da vida do que do luto. Entendi. Não, eu acho fundamental falar do luto, acho fundamental. E existe uma arrogância funcional com o luto, que é não entender contextos, não entender circunstâncias, desprezar. De repente você pode sentir um luto infindável por um amigo, e não é seu familiar, e ninguém entende. E de vez em quando, Fabrício... Ou por um pet, você não entende. Sim, isso de vez em quando nem por um ser vivo, um luto de um trabalho, um luto de um final de um ciclo da sua vida, entendeu? Sabe, você trabalha anos em algum lugar, de repente você sai, você cria um luto, você tem, né? Eu sei bem. Mas tem espaço. Você podia falar, assim, eu acho que o luto é fundamental. Né? Tem pessoas que não conseguem viver o luto. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, meu. Todas as relações que eu terminei, de namoro ou mesmo de casamentos, eu tenho amigos que saíam de uma para outra e vai embora. Eu nunca consegui isso. Isso é uma coisa minha. Eu precisava viver aquele luto 3 meses, 4 meses, talvez um ano. Já teve um ano que eu fiquei ali, vivendo aqui. E depois eu conseguia sair. Mas eu saía limpo. Né? Sim, porque o luto te limpa, de certa forma. Você resolve aquilo. Para você seguir em frente de outra maneira. Porque você aprende muito no luto também, né? Muito. Mas isso exige muita coragem. Talvez o luto apazigue, né? Porque antes a perda, tanto a perda física, né? Como a perda de uma relação amorosa, ela te desespera. Total. Né? Ela te desespera. O luto, eu acho que é aquele tempo que te apazigua, né? Conceição. Que te dá, inclusive, a compreensão. Depois do desespero, né? Só depois do luto que você aprende a ficar em silêncio. Exatamente. Você não ficava tanto tempo em silêncio antes. Verdade, com certeza. Você é um maratonista do silêncio. Você fica no silêncio, passa um dia e você não viu passar o dia. O silêncio cicatriza. O Fabrício, eu sou muito fã do seu trabalho, assim, todo. Assim, eu acho que você poetiza coisas do cotidiano, como eu falei anteriormente aqui, te apresentando, como se precisasse te apresentar. O que te mobiliza a continuar escrevendo? O que te inspira a continuar escrevendo? Gratidão. Como eu tive dificuldade para aprender a ler e escrever, eu sou extremamente grato por estar falando, expondo. Escrevendo lindamente, sendo lido, sendo admirado por pessoas, tendo seus leitores. Eu sou uma pessoa que escreve e realmente olho se meu pai ou minha mãe estão ali. Que maravilha. Porque quando você se orgulha de onde você vem, você nunca está sozinho na vida. Ai, esses poetas que alimentam a alma, né? Foi bom, não foi? Bom, depois do intervalo, o papo é com o líder indígena Dário Copenaua e com o cineasta Eric Rocha. A gente volta já já. Beijo. Mua!
E a gente está de volta. E chegou a vez de rever a entrevista com o líder indígena Dário Copenaua e com o cineasta Eric Rocha. Eles vão falar do longa A Queda do Céu, que levou a cultura Yanomami para o cinema. O pai do Dário, o Davi Copenaua, é o personagem principal do filme. Tá incrível, gente, não perde, olha só. Eu começo falando do privilégio de receber o líder Yanomami, Dário Copenaua, e também o premiadíssimo cineasta Eric Rocha. O Eric dirigiu o filme A Queda do Céu, já apresentado em Cannes, e agora chega ao Festival do Rio. O longa fala da luta e da ancestralidade xamânica e já é sucesso por onde passa. E eu estou muito feliz de ver vocês dois aqui hoje, muito bem-vindos. Obrigado, Cícero. Dário, obrigada, viu? Dário, o seu pai, o Davi Copenaua, é figura central do filme, né? Como é que foi para a comunidade Yanomami receber esse convite assim? Bom, esse é umas lideranças locais, né? Todo mundo conhece meu pai, ele é um reconhecido mundialmente, né? E também ele é reconhecido quase 32 mil Yanomami hoje, né? Reconhecido mundialmente também na sua aldeia. Então foi muito importante esse filme a gente para mostrar para a sociedade não indígena, para incentivar a quebrar esse gelo de preconceito no mundo inteiro que está acontecendo para populações indígenas. Então isso é um ferramenta para mostrar a sociedade brasileira. Dá mais visibilidade, né? Sim, com certeza. Todo mundo saber disso, lógico. Isso. Sociedade brasileira é sociedade internacional, né, sim, Dário? O Eric, me conta, como é que surgiu a ideia de contar a história do povo Yanomami? Então, o ponto de partida do filme é o livro A Queda do Céu. Do Davi, né? Escrito pelo Davi Copenaua e pelo antropólogo Bruce Albert. Um livro imenso, né? Tá aqui, maravilhoso. Até deixa eu te mostrar. Um livro incrível. Eu acho que é um dos... Olha aqui, gente, A Queda do Céu, olha. Vai falando aí, Eric, pode falar. Talvez o grande livro do século XXI, na minha opinião, assim. E a gente nunca teve a intenção de fazer uma adaptação desse livro, porque eu brinco que é um livro inadaptável. Sim. Né? É uma inadaptação. É uma inadaptação, gostei. É muito mais uma inspiração no livro, em alguns aspectos do livro, uma conversa com o livro. E, sobretudo, a gente se debruçou no capítulo 3 do livro, que se chama, com o mesmo nome do livro, A Queda do Céu, que é quando Davi inverte a perspectiva e cria uma espécie de contra-antropologia. Ele, em geral, o que os filmes fazem, os documentários, os filmes fazem historicamente com os povos indígenas, é ir até as aldeias e fazerem um filme sobre as cosmologias de diferentes povos. E o Davi, o que ele faz? Ele inverte a perspectiva e faz uma análise sobre a sociedade não indígena ocidental, ou seja, sobre nós. Sim. Então, aí que está a meu ver, o grande salto, a grande inovação desse livro, porque é como um espelho fraturado de uma sociedade como a nossa, que vive uma crise estrutural, digamos assim. Então, é uma análise brilhante do Davi, né, que ele faz junto com Bruce, nesse livro. É um manifesto que faz a gente se ver a si mesmo, quer dizer... Então, o nosso filme, ele é um filme que fala da cosmologia Yanomami, mas é um filme tanto sobre os Yanomami quanto sobre nós. Sobre nós, mesmo, exato. sobre a nossa fratura. Né? É um pouco isso, assim, essa possibilidade o Davi fala, né? O grande problema dos NAP, os NAP são os não indígenas, são nós. A gente está vendo imagens do filme. O Davi fala, o grande problema dos NAP é que eles só conseguem, ou seja, o grande problema do branco, do homem branco, é que ele só consegue sonhar consigo mesmo. Essa é a grande crise, né? Então, é preciso sonhar mais longe. Então, agora, Érica, eu estou achando tão interessante você falar isso, né, Cissa? Porque, em geral, a história ela é contada por quem domina. Então, realmente, você fica só com a resposta ou com quem tem aquele olhar. Visão, né? Quando você traz isso e você diz que ele fez isso e que vocês seguiram isso no filme, nesse retrato que vocês fizeram, o que você acha que pode incomodar a todos nós brancos quando a gente assistir, por exemplo? Aí tem que ver o filme para saber. Eu não vou contar, mas o que eu vou contar aqui é que o filme eu fiz em co-direção com a Gabriela Carneiro da Cunha e em coprodução com a Rutucara, Associação Yanomami. O Dário é vice-presidente da Rutucara, foi uma pessoa muito importante para a realização do filme. E o filme ele tem uma equipe híbrida. Isso é uma coisa interessante. Que legal! Também. É um filme que... Foi filmado todo em território indígena, todo né? na comunidade de Uatorique, né? que é território Yanomami, no Demini. E o filme ele é composto de uma equipe de indígenas e não indígenas. Quer dizer, tem um fotógrafo também que é Yanomami, que é o Mozaniel Iramari. Você tem a Rosiane Yanomami, que faz câmera também.
você tem o Edmar, que trabalha no som do filme. Então, a gente fez uma composição de uma equipe misturada de indígenas, né, de Yanomamis e não Yanomamis. E isso foi muito interessante, porque daí surgiram, além de surgir o longa, A Queda do Céu, surgiram 3 curta-metragens filmados e fotografados pelo próprio Yanomami, né, que já vem circulando no Brasil e pelo mundo há algum tempo, né, Dário? Sim. Tipo, era a filmagem da filmagem, assim, mano? Não. Tinha a realização do longa-metragem, a filmagem, e concomitantemente, essas pessoas, os Yanomami, que participavam da equipe do longa, eles filmavam e fotografavam seus próprios filmes, de uma forma com autonomia. Barato, gente, genial isso. Então, o filme também nasce de uma troca entre artistas, né? Quer dizer, nós, eu, Gabriela, e a equipe que veio da cidade, digamos assim, para filmar, e os próprios Yanomami, né, que participaram ativamente na criação do filme. Então, isso é um dado também interessante. Sim, assim. Interessante. E importante, né? Porque também traz já uma visão estética deles, traz a visão deles também por trás da câmera. Quer dizer, por mais que você dirija ali, você tem sempre a interpretação da gente, né? Da pessoa que está ali por trás fazendo. Totalmente. E o Davi, que é... O Davi, gente, o xamã, né? Que além de ser um grande xamã, é um grande filósofo. Sim. Né? E uma, digamos assim, uma grande liderança, né? Que é, digamos assim, um dos protagonistas do filme, né? Ele é o nosso guia, ele é o narrador que constrói a narrativa do filme. E eu fico muito feliz de estar hoje aqui com o Dário, que é uma pessoa, que é uma nova liderança, né? Que tá nesse fronte dessa guerra, né? Dessa questão que ele pode falar melhor disso. Por favor, Dário. Realmente é uma questão crucial hoje que está acontecendo, não só na Amazônia, mas especificamente em terra Yanomami, né? Quer dizer, ele está no fronte dessa luta, né? Então, Dário, é uma honra, um privilégio ter você aqui hoje, viu? Eu queria que a gente acabou de falar de xamã, então tem muita gente em casa que de repente não sabe o que significa. Explica pra gente o papel do seu pai, o Davi, do xamã. Bom, é uma situação tipo como xamã, né? Quem não é xamã é uma explicação muito difícil, né? É como tipo, é o imaterial. Uhum. Isso ninguém percebe, nós não vamos perceber isso, né? Quem é um xamã específico, ele conhece várias conexões, né? Com a ligação com a natureza, com a diversidade. Então, isso é um importante, hoje em dia, a gente está usando a palavra mais correta, né? É o médico da floresta. Médico da floresta. Então, isso, há quantos milhões de anos, né? Não existia os brancos aqui no Brasil. O específico, nosso criador, o Mama, né? Ele criou específico para curar as suas pessoas, para curar seus parentes, né? Então, isso hoje na terra Yanomami são quase 15 mil xamãs na terra Yanomami. 15 mil Yanomami, um xamã. Eles estão trabalhando, os curadores da floresta, curadores da atmosfera, curadores do mundo, o planeta quando está muito cansando, né? Aí eles trabalham bastante isso. E também eles trabalham com pessoas da doente, algumas maldades com a natureza, né? Então, eles fazem trabalho. Muitas, né, Dário? Sim, então isso é um papel importante para não equilibrar muito o mundo da Terra, né? Então, isso são especialistas também. Então, isso hoje, a xamã, né, é um papel importante. Ele trabalha vários no mundo, né? Então, ele conhece aonde o planeta anda, aonde ele respira. Então, isso um papel de xamã é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Então, isso é um trabalho de curar a mãe natureza. E como é que você viu esse filme sendo rodado, sendo filmado, todo lá no território Yanomami? Como é que foi para você isso? Bom, esse filme não chegou ainda, né? Mas ele foi lançado lá na Europa, né? E algumas pequenininhas a gente mostrou isso, né? E para os jovens, para aldeias, né? E hoje o mundo está civilizando, né? Agora várias coisas estão acontecendo, como tecnologia, Instagram e outras coisas, né? Como Starlink está entrando no nosso território. Então, e a gente está instalando e para mostrar algumas coisas importantes e algumas coisas negativas está entrando também. Está violando a nossa cultura, o nosso conhecimento. Essa é uma cultura da sociedade, né? Que entra, a gente fala, né, a Shawara, né, que está entrando nessa epidemia aos seres humanos e essas coisas de tecnologia como celulares, de máquinas e fotografias. Mas, do outro lado, estão chegando importante, né,
o trabalho de resultado. Esse filme é extremamente importante. Sim. E então esse filme não é para nós, é para vocês. Gostei. Então esse filme. Gostei. É isso. Esse é o nosso. E tem que aprender a gente, pode? Sim, então, exatamente. E sempre eu rebato isso, né? Não é o nós não vamos aprender. Nós somos protagonistas que ensinam a sociedade não indígena. Com certeza. Então, esse papel que a gente está mostrando, hoje em dia, o mundo branco, eles usam a internet, comunicação, redes sociais, e o branco é uma cabeça de ligação no sistema da comunicação. E nós estamos ocupando esses espaços para chamar a atenção da sociedade brasileira. Então, isso o filme faz também, e para incentivar a população brasileira, principalmente para respeitar a população Yanomami e outros povos indígenas. Então, isso é um outro para aconselhar a sociedade para nos respeitar, né? Mas então isso é importante também, o Eric fez isso. O filme é uma representatividade muito grande, uma significativo muito grande isso. Mas quando vocês assistirem, aí vocês têm que entender o que é o filme de Queda do Céu, o que é Rutu Mosiqueira Yoma. Explica agora para mim. Eu não vou, eu vou assistir, mas Rutu Mosiqueira Yoma? Rutu Mosiqueira Yoma. Falei. Em português, a Queda do Céu. A Queda do Céu. Em Yanomami, na nossa língua Yanomami, Rutu Mosiqueira Yoma. A gente escreveu isso. Então, isso é uma, como eu chamo, vou dizer, isso é uma informação para sonhar e conhecer a realidade do povo Yanomami, principalmente a povo da floresta. A Queda do Céu, que é o título do livro também, mas é o 3º capítulo do livro, não é? É o livro todo. Não foi? Sim. O 3º capítulo é onde a gente, digamos assim, dialoga mais e tem mais assim, uma ênfase maior, digamos. Mas foi daí que veio a ideia do filme, né? O do livro como um todo. O livro como um todo, tá bom. O 3º capítulo é onde a gente se debruça mais, digamos assim. Mas tem uma questão que eu acho que é interessante, que é essa questão do sonho. Me conta. Você quer falar um pouco do sonho? Dário, fala. Dário. Bom, tem um sonho comum, né? E como seres humanos, aqui a gente não somos xamãs, né? Repetindo, né? Quando, eu não sei como eu vou explicar em português, né? Não é na minha língua, né? Para interpretar bem esse sonho, né? Tem várias redes de sonhos, né? Sem rede de sonhos, comuns. Tem os redes de sonhos são imaterial. Isso, em papel de imaterial, o sonho imaterial, são xamânicas, espírito da floresta. Aonde o xamã, eles levam o sonho de proteção, de ouvir o mundo falando e pedindo socorro, e ouvindo alguns perigos tá chegando, e outro mundo está acontecendo. Então, isso são sonhos. E a gente pensa, nós, Yanomami, o sonho é uma formação de alertar. É ouvir a natureza, digamos? Sim, ouvir a natureza. Ouvir a natureza, né? É um ecossistema da floresta e uma ligação com canais e chega ao sonho uma pessoa. E outros sonhos são boas e tem outros sonhos são ruins. Sim. Tem outros sonhos que são maldades. Pesadelo, né? Então, exatamente. Então, isso existe. Mas o sonho dos xamãs é especialmente diferentes, que cuidar o planeta Terra. Sim. E para ele conhecer e comunicando ele, não há para equilibrar muito, não há para fazer maldade para nós. Então, isso, e a gente fala isso, sonho, e como você está olhando cinema boa, por exemplo, né? Agora, e no último ele fala sonho, né? Se você olhar bem o filme, no final é uma mensagem muito clara, esse sonho. Aí você tá indo para o outro mundo, uma representatividade, sonho, e aonde está levando o sonho para chegar lá. Gente, isso tem isso. Quando a gente lê o livro, antes de falar, eu queria falar que eu estou muito feliz, estar com a Adriana aqui do meu lado. Antes de falar que eu estou emocionado também, que é uma artista e uma voz, uma poesia que fez muito meu imaginário da minha adolescência já. Desde muito jovem, assim. Estava ouvindo muito, mas falando em sonho. Bom gosto. Né? Falando em sonhar. Então, o sonho ele é uma questão central, né, para os Yanomami, né? É uma forma de... Esse livro me traumatizou. Talvez seja muito bom. Estou louca para ver o filme, porque
quando a gente, como branco, tem essa informação a partir do seu pai, dos livros, os brancos não sabem sonhar, e você fica com esse osso para roer, mas ao mesmo tempo você não... Bom, sim, mas e aí, agora? O que eu faço para entender isso, para não só aprender a sonhar, se é que possível, mas para entender o sonho Yanomami? E essa explicação dessa conexão invisível, né, espiritual, direta, imaterial, direta com a natureza, é uma coisa tão simples, tão essencial, né? E os xamãs estão sonhando com isso, e o planeta está acabando, e a sociedade não está ouvindo nem o sonho, nem o que eles estão dizendo, nem... Complicado. O planeta está clamando por essa conexão, né? Está precisando de ver os sonhos dos xamãs, como a gente está precisando disso, gente. Esse filme é uma bifa na nossa cara mesmo, me manda mesmo, uma crítica a essa atitude, né? Dá pra gente. Agora, mas é lindo ele dizer, né? Lindo. O filme é para vocês. É para vocês, exatamente. Educar a gente, exatamente. A gente fica grato. Eu ia até perguntar isso, com base até no que a Adriana está falando, como é que vocês estão escutando nesse momento, nesse sofrimento e agonia do planeta, o Brasil em chamas, os terremotos, agora a gente vê maremoto, ou seja, é tanta coisa para escutar. Eu imagino que vocês estão assim com gritos, né? Não é possível, porque é um pesadelo, como diz a Cissa. Como é que vocês estão escutando isso, Dário? Bom, quase 525 anos a gente está falando sociedade 525 anos, exatamente. Quem vai escutar é vocês, né? A gente está alertando a 1000 vezes, quase 524 anos a gente está alertando. Sociedade branca, sociedade não indígena, para contribuir. A gente sabe, o nosso mundo tem um limite. A gente sabe disso, então isso já falamos 1000 vezes, né? E agora, obrigado pela esses passos, né? Uma rede. Eu que agradeço. É muito importante, eu estou falando isso, né? E eu sou como Yanomami, nasci no Atorica, cresci no Atorica, onde ele fez o filme, na minha casa, e agora eu estou aqui no Globo, por exemplo. Você está na EBC, na TV Brasil. Desculpa aí. Então, isso eu estou aqui. Eu estou aqui na rede. É que a TV Brasil é maravilhosa. Então, isso é importante, eu estou falando para vocês. A gente está no mesmo globo terrestre, né, Dário? Exatamente isso. Isso faz parte também, a conexão, para avisar a sociedade, para aconselhar as pessoas. Então, isso é significativo. A gente está contribuindo esse espaço de comunicação para ajudar e falar a nosso problema, o nosso... A alerta, a gente está alertando isso. Mas agora, eu não sei, eu particularmente, eu não sou não indígena, eu não vou responder isso, né? Eu estou respondendo, a gente está alertando 1000 vezes, falando com vocês, para não se destruir mais, não para mais perturbar mais a natureza. Então, vou dizer isso, nossa cosmologia, o nosso Criador, ele fala, Terra é nossa mãe. Ela é ser humano. Tem um grito, ela já está gritando quase 524 anos. E como somos humanos, e nós estamos falando para vocês. Sim. Até agora, 524 anos, o ouvido da sociedade não indígena não estão conseguindo entender isso. Como a gente não está ouvindo. Muita burrice, gente. Então, isso, hoje em dia, um tempo está acabando. Está acabando. Um dia vai cairar, como esse livro está falando isso, já está a mensagem aí, está clara aí. Né? E a gente está preocupado, muito preocupado, não sei como a gente pode fazer agora. E o nosso parte, nós estamos trabalhando. Sim. A gente está cuidando, trabalhando nele, e a gente está curando ela, né, a terra, então porque... É como a Terra, é como nosso mãe. Claro, claro. Não tem 1, 2, 3 da Terra. Não tem isso. É isso que a gente sabe. É o nosso sonho isso. A gente não pode perturbar ela, não pode destruir ela, e não pode derrubar ela. Então, não pode queimar. Não pode queimar ela. Nós temos, como o nosso Criador, o Mamo, fala, nós temos regra da mãe natureza, como a gente pode destruir, como a gente pode roçar e como a gente pode utilizar.
Já temos regras disso, tem isso. Existe como Constituição do Brasil, por exemplo. Sim. Nós temos isso aí, nos cosmologia Yanomami tem, a gente não pode, nós temos espaço, não há assim, derrubar milhões de árvores, né? Nós temos regra, a gente pode pedir permissão, com a própria natureza, conversa com ela. Existe esses nossos regimento interno da nossa mãe natureza. Agora, Dário, como é que você enxerga o papel dos aliados não indígenas na luta pela preservação da Amazônia, dos direitos dos povos originários? Dos aliados não indígenas, porque tem aliados, como o Eric, por exemplo, assim, entendeu? São aliados não indígenas, não tem? Bom, nossos aliados são muitos pequenos, né? Sim. Inimigos são grandes. São poucos, né? Entendi. Isso eu comparo a isso, porque aqui no Brasil nós temos quase 1 milhão de povos indígenas. Aliados são poucos. É um público global, é grande. Então isso a gente não pode, eu particularmente não consigo. Ele é um pouco, não é muito. Não são 10 Eric, por exemplo. Não tem, só ele. Oh, só tem um Eric. Só tem um Eric. Tem uma coisa interessante do que o Dário estava falando antes, que eu queria só emendar, que é a questão da sua pergunta que você fez, da questão do aquecimento global, climático. Né? O aquecimento climático é muito interessante, que no filme, e o Davi chama isso, e isso não está no livro. O Bruce Albert brinca muito que ele fala, ele viu o filme, né, e gosta muito, ele fala, o filme é como se fosse um novo capítulo do livro. Ah, que barato. Porque tem muitas questões que o Davi aborda no filme que não estão no livro, que são questões mais atuais, né? O livro foi lançado em 2010, né? Então já tem aí 14 anos, 14 anos, exatamente. Né? Então a questão do aquecimento global é muito interessante. O Davi chama isso no filme de vingança do mundo. Ele fala que o que está acontecendo do colapso climático, das enchentes, do mundo se derretendo, é uma revolta da Terra, ou seja, uma revolta dos povos não humanos, da natureza. Né? Então, as enchentes, os maremotos, os furacões, os vulcões, toda essa questão mesmo eu moro em São Paulo, quando estava em São Paulo, há semanas atrás, era só fumaça. Isso vem da Amazônia diretamente para cá. Então, é muito interessante esse conceito que o Davi traz no filme, da vingança do mundo, da vingança da Terra. Quer dizer, a Terra está se vingando, está se revoltando, os povos da Terra, os povos não humanos, estão se revoltando, indo em contra a uma espécie que somos nós, que estamos autodestruindo a Terra. É mais ou menos isso. Então, eu acho isso é muito interessante, essa sequência do filme, e acho que, respondendo a sua pergunta, né, qual é essa contra-antropologia, que radiografia sobre nós é essa, vai um pouco nessa direção também. Quer dizer, é um sistema totalmente em crise, né, colapsado como o nosso, e essa falta do sonho, essa impossibilidade do sonho, de uma civilização que vive com um bombardeio de imagens num mundo acelerado e que, com isso, esqueceu de sonhar, não consegue mais sonhar, né? Quer dizer, não tem a possibilidade do sonho, ou só consegue sonhar consigo mesmo. Consigo mesmo, é uma tripa absurda. Não consegue sonhar longe, né? Para além de si mesmo. E então, tem uma coisa que quando tem uma certa leitura, assim, de que se eles estão falando da Terra Yanomami, parece que eles estão falando só da Terra deles, parece que o resto do planeta é uma reivindicação deles, não é do planeta como de todo mundo, entendeu? É uma coisa, é difícil de entender, né? E a gente é essa espécie que eu chamo erva de passarinho, é aquela espécie que acaba com o habitat, aí acabou o habitat, né? A erva de passarinho come a árvore. Sim. Aí acabou a árvore, ela morre. Então, às vezes eu fico achando que todo esse processo pode ser uma hiperinteligência do tipo, os humanos vão acabar com o planeta. Então, é eles que tem que sair. Eles têm que acabar. É lógico, claro. Agora, Érico, o cinema sempre foi presente na nossa vida, berço, né? Seu pai, sua mãe, filho de Glauber Rocha, Paula Gaetan, maravilhosa. Você vai ter um neném agora, uma filhota? Acabei de ter. Você nasceu? Nasceu, está com 4 meses. Gaetan? Chama Gaetan. Mas o dele é Gaetan com E. E a Gabriela dirigiu grávida o filme também. Na verdade, ela engravidou na montagem do filme. Ai, no processo de montagem. A gente fez a estreia mundial em Cannes, na quinzena. Ela estava grávida. Olha lá, oh meu Deus do céu, Gaetan.
A Gabriela tá linda, gente. Ela embarcou para Cannes com quase 8 meses de gravidez. E a gente apresentou o filme lá na Crossette, foi incrível a estreia mundial. O Davi foi com a gente, o Bruce. E aí a gente chegou em São Paulo de Cannes, 2 semanas depois nasceu o Gaetan. Ai, que lindo. Eu gostei do nome Gaetan, que é Paula, o nome da vovó. Paulinha, querida. Então tem essa questão muito interessante do xamanismo e do cinema, que eu acho que é uma coisa muito... A ferramenta do xamanismo, como o Dário estava trazendo antes, tem a questão da imagem, do som e do sonho. Né? E o cinema trabalha com essas ferramentas. Então, como fazer um filme que coloque em confluência essa potência que é a cosmologia Yanomami, né? O sonhar, o sonho como uma questão central, a partir da linguagem do cinema, pensando que o filme, como o próprio livro também, eu acho que tem 3 eixos assim que são fundamentais, que é o diagnóstico dessa degradação que a gente está vivendo, desse fim de mundo. Essa doença, né? Desse fim de mundo, essa doença. O alerta. Olha, se continuarmos assim, o céu vai cair e só existe um céu para todo mundo, o céu é único. E, por fim, o que é muito importante para a gente, fundamental, que é o convite. É o convite para tentar sonhar longe. O convite que é um mergulho na cosmologia Yanomami, no Shapiri, dos espíritos Shapiri. Tá. E no xamanismo, quer dizer, o ponto de partida do filme, que eu acho que é uma coisa importante de trazer, assim, é a festa Rearro. Que é um ritual, né? É um ritual para que celebra as pessoas, os mortos, os grandes Yanomamis que morreram. Que, no caso, o ritual que a gente filmou, que fomos convidados para filmar pela comunidade do Dário e do Davi, que é o Atorik, foi a homenagem ao avô dele, que faleceu. Então, o que estrutura todo o nosso filme é esse ritual Rearro, em homenagem ao grande avô dele, que era um grande xamã, e que é como se fosse um terceiro autor do livro, Invisível. Entendi. Foi a pessoa que iniciou o pai dele no xamanismo e que conectou o Davi com Bruce e Alberto. É incrível essa história. Eu não posso falar o nome dele, porque não se pode falar o nome, ele já partiu, ele não pode falar, mas assim, então eu queria trazer isso, assim, que me emociona muito trazer isso, essa emoção, porque e a confiança que a gente também vem construindo estamos há 7 anos fazendo esse filme com os Yanomami e com a Atorik e com a Rutukara. Então a gente foi convidado para filmar essa grande festa Yanomami, que coisa linda, equivale um pouco ao Kwarupi, né? Ao Kwarupi no Xingu. Sim. Mais ou menos assim. Por hoje é só, meus amores. Mas amanhã eu volto com mais um programa com as entrevistas marcantes que passaram pelo nosso Sem Censura. Beijo muito carinhoso e muita luz. Mua!